Olá, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que está lá em Gênesis capítulo 41, versos 55, que diz o seguinte: Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando nós olhamos para esse texto e todo o contexto que ele tem, nós podemos extrair algumas verdades que são muito interessantes para as nossas vidas nesses tempos de tribulação. A grande verdade é que crises são inevitáveis na nossa vida ou na realidade da humanidade. O texto fala que a terra passou por uma grande fome, um grande período de fome. E a sabedoria de José fez toda a diferença para que ele pudesse passar por aquele período de 7 anos de maneira saudável e de maneira que não viesse a comprometer não só a vida daqueles que estavam sob sua administração, como a vida daqueles a quem ele amava. E uma das coisas que nós observamos quando estamos em tempos de crise é avaliar as nossas prioridades. O que realmente é importante para você? Porque o tempo de crise lhe dá uma chacoalhada nas realidades de quem somos e daquilo que nós estamos buscando para as nossas vidas. Tempos de crise, tempos de situações difíceis nos levam a avaliar realmente o que nós queremos para nossas vidas, porque às vezes podemos estar buscando coisas tão supérfluas, coisas tão medíocres, coisas tão pequenas, e às vezes as crises nos fazem repensar quais são realmente as prioridades, o que realmente é importante para a sua vida. E fica a pergunta: o que realmente é importante para você? Nessa tribulação, essa chacoalhada, essa balançada de árvore, o que realmente você quer que permaneça? O que você quer que realmente seja levado a sério por sua vida? Quando você olha para a vida de José, você pode perceber que ele foi moldado pelas dificuldades, pelos problemas. Ele foi lançado numa cova pelos seus irmãos, foi vendido, ele foi humilhado, acusado de algo que ele não havia feito, foi esquecido na cadeia quando ajudou uma outra pessoa, mas no tempo certo ele soube usar a sua sabedoria para lidar com a crise que estava por vir. Entenda que tudo que você passa, todas as situações difíceis da sua vida, de uma certa maneira podem contribuir para que você tenha o discernimento necessário para lidar na crise. Quais são as experiências que você tem de vida? Essas experiências, elas precisam fazer com que você repense os seus valores. Será que os valores que você tem carregado no seu coração são realmente valores que vão lhe ajudar a passar pela crise? Porque às vezes você está com valores tão baixos, tão medíocres, tão pequenos, valores não só naturais como espirituais, tão pequenos. Será que não está na hora de você reavaliar seus valores? Porque tempos de crise também é tempo de ver quais são os valores que realmente são importantes. Às vezes nós estamos vivendo valores que estão nos levando para um abismo e estão, infelizmente, atrapalhando com que a gente passe pela tribulação, pela crise com mais eficácia. Ah, porque eu sou assim? Ah, porque é desse jeito? Ah, porque eu acredito dessa maneira? Não está na hora de reavaliar? Será que não está na hora de repensar alguns valores pelos quais você está vivendo? Porque eles podem ser um abismo para você, eles podem estar realmente atrapalhando você de superar as crises. Ah, porque eu não mudo? Será que não está na hora de mudar? Ah, porque eu penso dessa maneira? Será que não está na hora de repensar a maneira como você pensa? As crises vêm para isso mesmo. Elas nos dão a oportunidade de repensar aquilo que nós estamos tendo como valores dentro de nós. Mas
quando olhamos para a crise que aconteceu tantos anos atrás, que caiu na mão de José, é que uma das coisas que ele teve que reorganizar a casa. Ele teve que reorganizar como ele ia administrar as finanças, reorganizar como ele ia administrar a distribuição dos alimentos, como é que ele ia administrar a questão das terras, como é que ele ia fazer negócios. Isso também nos ensina uma grande verdade, que os negócios não serão mais como eram antes. A maneira de trabalhar com finanças não vai ser mais como antes. E como é que você tem adquirido essa capacidade de gestão? Será que não está na hora de você ver formas diferentes de gestão da sua vida econômica, da maneira como você vai lidar com suas finanças? Será que já não está na hora de parar de investir em coisas que apenas dão prazer, mas não dão a estabilidade para o futuro? Às vezes temos que pensar, repensar, em avaliar como é que nós estamos administrando a nossa capacidade de administrar nossas finanças e de dar uma direção que realmente é importante. Você às vezes tem gastado com besteira, às vezes você não tem investido seu dinheiro no lugar correto, às vezes você não tem dado o devido valor ao seu dinheiro, você o despreza, em vez de você realmente olhá-lo com mais responsabilidade. Quando a gente olha para a crise que aconteceu no Egito há tanto tempo atrás, e sabe que José ele teve que repensar e analisar o tipo de vida que ele estava levando, para que ele pudesse passar pela crise. E mais uma vez eu digo para você, as crises elas nos levam a reavaliar muitas questões da nossa vida. E uma delas, e principalmente uma delas, é a nossa conduta para com Deus. Nessa crise morreram ricos, pobres, ateus, cristãos, morreram crentes, não crentes. Mas a grande questão é que o Deus soberano está acima de todas as coisas. A crise vai passar e Deus continuará sendo Deus. A crise no Egito, que foi uma crise de fome, passou e Deus continuou sendo Deus. A crise pelo qual nós estamos passando, que é de enfermidade, dessa pandemia, ela vai passar e Deus continuará sendo Deus. Será que nós vamos passar por essa crise? E como será a nossa postura diante de Deus? Porque há duas posturas. Uns vão dizer, tá vendo? Cadê Deus nessa hora? Cadê Deus para parar com isso? Outros vão dizer, realmente Deus permite o que Ele quer, faz o que Ele quer. Às vezes Ele deixou essa pandemia acontecer para as pessoas verem que o orgulho delas, a soberba delas, a prepotência delas não tem valor nenhum diante de certas situações que Deus pode permitir que aconteçam. Você vai ter que escolher qual é a sua postura, uma postura incrédula ou uma postura de humildade diante de situações que você não tem controle. Às vezes nós pensamos que temos controle sobre a nossa vida, às vezes nós achamos que temos controle sobre as situações, mas não. Uma crisezinha mundial pode mudar as nossas realidades. Mas espero que você tome como lição nesses momentos de tribulação que você não é dono de si, não é dono da situação, o seu futuro você não sabe, o que você tem e deve buscar é a misericórdia de Deus. Espero que você tenha como lição nessa situação de crise a humildade de reconhecer que você está na mão de Deus. Você não está na mão da sorte, do acaso. Você pode até pensar isso, mas de uma certa maneira nós temos visto que Deus é a solução para os caminhos, assim como foi uma solução para a situação que aconteceu lá com José do Egito. Deus ele não evitou que a tragédia natural acontecesse no Egito, mas ele revelou para José os caminhos, as posturas que ele deveria tomar. Então, se você tiver um coração aberto, Deus vai abrir caminhos para você solucionar o mal que está acontecendo, pelo menos na sua vida, vai lhe dar uma direção, um norte para que você supere essa situação.
Todo mundo ali no Egito passou por situação complicada, mas José foi aquele que recebeu revelação de Deus. Todo mundo está passando por crise, mas a grande questão é, você tem um coração disposto a ouvir o que Deus tem para dizer para você, para que você passe por essa crise de maneira sobrenatural, que as pessoas vão olhar para você e dizer, poxa, mas você conseguiu superar, como é que foi isso? E você poderá dizer, eu tive a orientação de Deus em meio à crise. Então essas são palavras que eu quero que você pense um pouco, possa refletir, porque tempos de tribulação são oportunidades de reavaliar princípios, valores e até a sua postura diante de Deus, ok? Que essas palavras fiquem no seu coração. Até a próxima.